Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quanto mais eu revejo filmes antigos, filmes dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, eu fico mais impressionado com a decadência das produções cinematográficas dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos ou até dos últimos 20 anos, tá? É absurda, é abismal a distância entre a qualidade do que se produzia, do que se escrevia, do que se roteirizava, do que se fotografava, do que se dirigia até os anos 90 e o que foi feito posteriormente. É lógico que eu não estou falando que absolutamente tudo que foi produzido depois dos anos 2000, do ano 2000, é ruim. Claro que não. Existem exceções. Continua acontecendo exceções, mas são exceções. São coisas pequenas diante de um universo cada vez maior na quantidade de filme. Nunca se produziu tanto filme como hoje em dia. Até porque nós passamos a ter um fenômeno muito típico da internet e posterior aos anos 2000. Nós não temos mais aquela grande produção norte-americana, né? Nós temos uma produção agora mundial. Quase qualquer streaming que você use tem filmes de todos os lugares do mundo. Lugares que você nunca imaginou que produzissem filme, produzem. Né? Aqueles países todos do norte da Europa, países da África, da Ásia, quase todos também. É uma verdadeira torre de Babel, hoje em dia, um streaming de cinema, de filmes. Né? Agora, a qualidade, gente, a qualidade é cada vez pior. É diretamente proporcional à quantidade com a queda da qualidade. Aumentou a quantidade e caiu a qualidade, absurdamente. O fenômeno lógico é lógico, quando você começa a produzir muito, você começa a produzir muita porcaria, né? E, infelizmente, isso é uma regra em quase tudo. Mas, independente, são muito mais mentes, muito mais cabeças pensantes produzindo coisas novas. Então, essa proporção não devia ser tão cruel como ela é, tá? Aí, para gravar no nosso canal os shorts que eu tenho gravado, né? Quem acompanha o canal sabe que eu tenho gravado uns shorts que eu chamo de dica de filme em 3 minutos com satisfação garantida. São filmes o quê? Que já foram julgados pelo tempo, pela história, não dependem mais de um determinado movimento de mercado, de marketing, de interesse financeiro. Não, são filmes que já não têm mais nenhum apelo comercial imediato, então e se ele continua sendo bom é porque realmente é por causa da competência de todo mundo que trabalhou na produção e é impressionante como existe esse abismo gigantesco, mas gente, é gigantesco, dos filmes dos anos anteriores, do século passado, dos filmes do século passado. E aqui estou com uma seleçãozinha de filmes rápida, uma seleçãozinha rápida, que tem uns mais de 10 filmes aqui, excepcionais, irrepreensíveis, que eu digo sempre, satisfação garantida, basta você procurar no seu streaming, que estão disponíveis nos streamings, tá? Não são filmes difíceis de você achar. Eu procurei não selecionar nesse momento aqui nenhum filme mais difícil de achar. Eu procurei os filmes mais fáceis. Mas são filmes assim, gente, irretocáveis. São filmes excepcionais. Você pode assistir hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 15 eles vão continuar sendo grandes filmes absolutamente sensacionais. E alguns deles, ou vários deles aqui, eu já falei deles nos shorts, tá? Nos videozinhos de 3 minutos eu já falei de algum desses filmes aqui. Mas aqui é um apanhado, eu não vou esmiuçar o filme, eu não vou entrar nos detalhes do filme. Eu vou só enumerar quantos filmes excepcionais produzidos na década de 90, tá? Isso aqui, gente, é um apanhado. Na minha coleção, eu tenho mais de 30 filmes excepcionais,
dos anos 90. Mais de 30 filmes. Então eu fiz um levantamentozinho aqui para comentar com vocês de algumas coisas, tá? Vamos começar aqui com uma aventura sensacional de 1992, O Último dos Moicanos. Nossa, que aventura épica, entendeu? Com tudo aquilo que tem direito, ação, drama, romance, mistério, suspense, tem tudo aqui em O Último dos Moicanos, e nossa, satisfação garantida, uma produção sofisticada, cara, complexa, né? Baseado num livro famoso, né? E eu ainda digo mais, o filme é melhor do que o livro, o filme é bem mais interessante, dinâmico, rápido, objetivo, sintético, é muito bom. Vamos para outra aqui. Uma Questão de Honra de 1992 também, do mesmo ano do Último dos Moicanos, saiu esse drama de tribunal, com muito mistério, com suspense, diversas reviravoltas, um trabalho assim excepcional do diretor Rob Reiner, e esse filme de tribunal, né, gente? É difícil o filme de tribunal ser ruim. Quase todo filme de tribunal que eu vejo é muito bom. E aqui é sensacional, Jack Nicholson arrebenta aqui, faz um papel extraordinário. O Tom Cruise também está muito bem no papel. Tem um elenco de apoio assim muito bom, só gente famosa. É um filme sensacional. Vamos lá. Epidemia de 1998. 1998, Epidemia, uma prévia, né, muito interessante, uma visão meio futurística do que aconteceu, né, com a Covid, né, Covid e tal. Isso aqui mostra bastante coisa e é interessante porque existe toda uma intriga, uma intriga política muito forte aqui, que não é difícil de imaginar, que é mais ou menos o previsível, né? As atitudes das autoridades na hora em que essas coisas acontecem nunca é a que interessa à população, ao povo, é a que interessa a interesses particulares, né? Enfim, Epidemia é absolutamente sensacional. Dustin Hoffman, Morgan Freeman e a René Russo, excelente, fazendo um trabalho. Dustin Hoffman, né, é extraordinário. O cara é um grande ator, é inegável, é um dos maiores atores famosos, né, que o mundo já teve. Epidemia, 1998. Vamos lá. Nossa, esse, meu amigo, esse é uma pancada. Falando de outro dos grandes atores de todos os tempos, eu vou falar aqui de Al Pacino. Keanu Reeves e Al Pacino, O Advogado do Diabo. Nossa, gente, esse filme é indescritível. Esse filme é obrigatório. Mais uma vez trazendo os tribunais como pano de fundo, né? Eu adoro filme de tribunal, tem julgamento e tal, eu já gosto. E aqui ele vai fazer uma metalinguagem, ou seja, ele vai falar dos bastidores dos tribunais, logicamente envolvendo uma personalidade aí que vive entre nós, né? Que é a maldade. O grande medo, o meu grande medo não é com o vampiro, lobisomem, essa besteirada zumbi, nada disso não, mas a maldade humana. A maldade humana é o terror permanente, é o terror com que nós temos que conviver. E aqui ele explora bastante esse trabalho absolutamente sensacional, O Advogado do Diabo, de 1997. Vamos lá. Agora eu vou entrar no outro filme de ação sensacional, também indescritível, superprodução, A Rocha, The Rock, de 1996. Para quem gosta de um bom filme de ação, com algum mistério, algum suspense, muito bem construído, com outro dos grandes, né, um dos 10 mais famosos e mais poderosos atores de todos os tempos, está aqui o Sean Connery, né? Sean Connery é absolutamente sensacional, junto com o Nicolas Cage e outro ator que eu acho pessoalmente extraordinário, que é o Ed Harris. Eu adoro o Ed Harris, gosto mesmo. E o Ed Harris aqui rouba a cena, sinceramente. O personagem mais legal de A Rocha, o mais interessante, é o do Ed Harris. Não é o do Sean Connery e muito menos do Nicolas Cage, tá? Mas é um filme de ação extraordinário em que eles têm que recuperar reféns presos na ilha de Alcatraz, a famosa The Rock, a famosa ilha
que foi prisão durante muitos anos, e desde essa época que já era um local de visitação, já um museu, alguma coisa assim do tipo. Mantendo ainda essa linha dos filmes de ação sensacionais, com uma pancada, e outro dos grandes atores, dos eternos, está aqui, Maré Vermelha, de 1995. Aqui nós temos o Gene Hackman, outro desses, né, superastros de Hollywood. Gene Hackman, irrepreensível também. E aqui contracenando com o também extraordinário Denzel Washington. Gosto demais do Denzel Washington. Esse duelo que acontece no comando de um submarino nuclear, no meio de uma grande crise mundial. É um filme super obrigatório, sensacional. 1995, Maré Vermelha. O Crimson Tide. Crimson Tide, 1995. Tá? É muito bom, gente. Obrigatório também. Vamos continuar aqui. Falando ainda nos filmes de ação, eu não posso deixar de citar dos anos 90. 1994, O Profissional. Profissional, gente, pô, que filme sensacional, né? Absolutamente sensacional, com o Jean Reno, com o Gary Oldman. Gary Oldman aqui tá sensacional. Lógico, todo mundo aqui é muito bom, né? O Jean Reno é fantástico, adoro os filmes dele. Gary Oldman e a Natalie Portman, praticamente debutando aqui. Acho que esse é o primeiro filme da Natalie Portman, depois ficaria uma atriz famosa e tal. Aqui ela é uma menina, né? E realmente já mostrava que ela seria uma grande atriz, e ela é uma grande atriz, tá? Profissional é um caso improvável, né, entre um assassino profissional, que é o Jean Reno, com uma menina que é abandonada pela família, maltratada pela família, resgatada por ele a contragosto, tá? Mas ela acaba se tornando o foco uma paixão, né? Uma paixão platônica, uma paixão inocente do profissional com essa menina que ele passa a criar. Ele passa a ser o pai dela, realmente. É absolutamente sensacional o filme. Nossa, muito bom. Dirigido pelo Luc Besson, que é um diretor francês super respeitado, muito bom mesmo. Ainda não acabou não, tá, gente? Ainda tenho mais alguns aqui para mostrar. Eu vou falar de Tombstone, para falar de um outro gênero. Agora eu vou falar de western. Mas um western, gente, que é muito mais do que o western. É muito mais do que um faroeste ou um filme de bang bang. É uma história muito densa, muito rápida, muito ágil, muito bem contado, com um elenco absolutamente sensacional. Se você, como eu, tem algum preconceito contra o western, eu tenho também dificuldade. Não é todo western que eu gosto, não. Mas esse daqui supera. Esse daqui você percebe que o western, o momento histórico, a localização no oeste americano, é meramente um pano de fundo para contar uma história muito maior e muito mais sintética. Ao invés de tentar contar a história total do meu Deus, White Earp, aqui não, ele conta um momento crucial da vida do White Earp, que ele já deixou de ser um xerife e quer viver feliz com a família dele lá num cantinho lá em Tombstone, mas a maldade não permite que ele fique quietinho no lugar dele, e por onde ele passa ele desperta uma maldade, né? É uma coisa engraçada, e é interessante essa metalinguagem que muita gente fala de que os vilões surgem porque existe um herói, né? Existe essa tese de que o Batman foi quem criou os vilões dele, né? O Super-Homem também. E aqui, de certa forma, ele mostra um pouco isso. Por mais que o herói queira ficar na dele e apaziguar tudo, ele não consegue, porque a maldade meio que persegue o herói. É uma ideia muito legal, muito interessante. Eu adoro esse filme, acho muito bom mesmo. Outro grande filme dos anos 90, eu não sei se eu falei a data, Tombstone é de 1993, tá, gente? Tombstone, 1993. E aqui eu vou falar de Tempo de Matar. Tempo de Matar, mais uma vez, voltamos ao filme de tribunal, que eu adoro. Tá aqui o Tempo de Matar, um filme sensacional. O Matthew McConaughey tá num grande momento dele aqui, né? Um advogado meio pilantra, meio sem vergonha, mas que tem que encarar uma situação difícil e dramática. E aí ele tem que se virar. No elenco, meu amigo, Kevin Spacey, um grande ator, esmagador. Samuel L. Jackson, pelo amor de Deus, né, gente?
e a Sandra Bullock, que ainda nem era tão famosa, né? Estava começando meio que a carreira dela aqui em 1996. 1996, Tempo de Matar. Não pode deixar de assistir esse filme, ainda mais se você gosta de um tribunal que nem eu, tá bom? Bom, para finalizar aqui, apesar que tem muita coisa, mas eu não posso me estender mais. Eu vou falar de O Preço da Traição. O Preço da Traição, um filme, esse é, digamos assim, o mais discreto dos filmes que eu falei até aqui, que tiveram menos promoção na época. Ele passou meio despercebido, mas é um filme extraordinário, um filme, basicamente um filme policial, que se passa em 1954, o filme é de 1996, comprovando, né, a minha tese de como os anos 90 foram maravilhosos. E O Preço da Traição tem a Melanie Griffith, tem o John Malkovich, tem o Nick Nolte, o Michael Madsen, o Chazz Palminteri e a Jennifer Connelly. Gente, o filme é absolutamente sensacional, você não pode deixar de procurar. O Preço da Traição, de 1996. Tá bom, gente? Ficam aqui algumas dicas de como os anos 90 foram absolutamente sensacionais para o cinema. Coisa que a virada do milênio parece que deu uma engasgada, deu uma, sei lá, aconteceu alguma coisa que, apesar das produções aumentarem de quantidade exponencialmente, a qualidade foi reduzida na mesma proporção para baixo. Tá bom, gente? Fica aqui essa dica, esse vídeo do canal Coisa de Colecionador. Não deixe de se inscrever no canal, ajuda a gente. E se você chegou até aqui, bota o gostei. Não gostei? Tem mais algum filme dos anos 90 que você gostou que eu não comentei? Coloca nos comentários. Até a próxima.